Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2, seção 10.6, exercício número 9. Vamos ao enunciado. Letra A, encontre a excentricidade. Letra B, identifique a cônica. Letra C, dê uma equação da diretriz e, letra D, esboce a cônica. R igual a 4 dividido por 5 menos 4 vezes o seno de θ. Então, temos aqui uma cônica dada na forma polar. Então, para encontrar os termos solicitados, vamos utilizar o teorema 6, que diz que R é igual a E vezes D dividido por 1 mais ou menos E vezes o seno de θ, que representa aí uma seção cônica com excentricidade E. Então, E representa excentricidade. E aí temos que se o E é menor que 1, temos aí que a cônica é uma elipse. Se o E é igual a 1, temos aí que é uma parábola. E se o E é maior que 1, temos que a cônica é uma hipérbole, tá? Além disso daí, temos que o D representa o valor da diretriz. Aqui, o sinal de mais ou menos representa o sinal da diretriz. E temos aí que a função seno de θ nos informa que a diretriz está em y. Se fosse o cosseno de θ, a diretriz estaria em x. Então, a partir da equação do teorema 6, que mostra a equação de uma cônica na forma padrão, vamos reescrever a cônica que temos dessa forma. Então, temos que deixar aqui igual a 1. Então, a gente põe o 5 em evidência e deixa o elemento neutro da multiplicação. Então, vamos ter que R é igual, em cima fica o 4, colocando o 5 em evidência, ali fica 1, menos, como aqui eu coloquei o 5 em evidência, vai ter que ficar um 5 dividindo o 4, que multiplica o seno de θ. Esse 5 aqui que está dividindo pode ir lá para cima, então posso escrever que é 4 sobre 5, que fica dividido por 1 menos 4 quintos, que multiplica aí o seno de θ. Então, agora que está aí na forma padrão, podemos começar identificando a excentricidade, ó, que multiplica aqui a função seno de θ. Então, esse termo aqui, ó, é a excentricidade, que é o que ele pede para a letra A. Então, na letra A, temos que a excentricidade é 4 sobre 5. 4 dividido por 5 é um valor aí de 0,8, tá? Então, temos aí a condição da letra B. Identifique a cônica. Para a letra B, temos aí que a excentricidade é menor que 1. Portanto, temos aí que a cônica representa uma elipse. Aí temos aí, para a letra C, devemos encontrar a equação da diretriz. Então, sabemos que a equação da diretriz vai estar em y. Então, C, vamos saber aí que y é igual. Aí temos aqui, ó, o sinal da diretriz, mais ou menos. Como o sinal aqui é menos, o sinal da diretriz vai ser menos o valor aí da diretriz, que é D. Precisamos encontrar esse valor. Sabemos aí que a multiplicação aqui em cima, E vezes D, vai ser igual a esse valor que está aqui em cima, que é o 4
quintos. Então, temos aí que o valor da diretriz vai ser o 4 quintos dividido pelo valor da excentricidade. O valor da excentricidade é 4 quintos. Então, temos aí que o valor da diretriz é 1. Como a gente tem aqui o sinal de menos, como a gente já viu, portanto, a equação da diretriz é y igual a menos 1. Bom, e na letra D, temos que fazer aí o esboço da elipse. Então, vamos ter aí, para a letra D, representando aí os eixos, o eixo Y na vertical, o eixo X na horizontal, então temos aí o X e o Y. Vamos começar marcando pelo foco, o foco é na origem. Tá? A partir do foco, a gente pode traçar aí a diretriz, que é y menos 1. Então, a gente vem aqui em y menos 1, a gente traça aqui a diretriz. Então, aqui é a diretriz, que tem a equação aí, y menos 1. E para marcar aí o esboço da elipse, vamos utilizar a equação polar e marcar 4 pontos. Vamos pegar aqui o ângulo de 0, vamos pegar aqui o ângulo de π sobre 2, vamos pegar aqui o ângulo de π e aqui o ângulo de 3π sobre 2. Então, vamos pegar aí o raio para o ângulo 0. O raio para o ângulo 0 vai ser dado por 4 sobre 5 menos 4 vezes, utilizando a equação aqui na forma que foi dada, o seno de 0. Só que o seno de 0 é 0. Então, a gente tem aí que fica 4 quintos. Então, a gente pode marcar esse primeiro ponto. Então, aqui para o ângulo igual a 0, lembrando que o raio parte da origem, a gente tem aqui o valor, a elipse vai passar por esse ponto, que tem aí 4 quintos para o raio e 0 para o ângulo. Sabendo aí que a gente está marcando os pontos na forma bom, agora o próximo ângulo é π sobre 2. Então, a gente pega o raio de π sobre 2. Vai ser 4 dividido por 5 menos 4 vezes o seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 dá 1, então fica 5 menos 4 dá 1. Então, o raio vai dar 4. Então, aqui a partir da origem, a gente vai traçar um raio de 4 unidades. Ali vai estar o ponto onde passa a elipse, que aí tem raio 4 e um ângulo de π sobre 2. Depois, a gente vai aplicar aí o raio para o ângulo π, que vai ficar o 4 dividido por 5 menos 4 vezes o seno de π. O seno de π é 0, então o raio dá 4 quintos. Então, a gente tem aqui o valor de 4 quintos para o raio e o ângulo π. Vai passar por esse ponto. E quando o raio for aplicado no ângulo de 3π sobre 2, que é esse ângulo aqui, a gente tem aí que vai ficar 4 sobre 5 menos 4 vezes o seno de 3π sobre 2. O seno de 3π sobre 2 dá menos 1. Aqui menos com menos vai dar mais. 5 mais 4, 9. Então, vai ficar 4 sobre 9. Então, marcando esse ponto aqui, esse ponto vai ter coordenadas aí de 4 sobre 9 e 3π sobre 2. Então, com esses 4 pontos, a gente pode fazer aí o esboço da elipse. Então, se a gente pegar aqui, ó, essa mesma distância, a partir dali de cima, que vai ser o vértice, ali estaria o outro foco da elipse, tá? Se a gente quiser colocar aqui, ó, uma curva simétrica, vai passar por esses mesmos 2 pontos, que é a distância aí de 4 quintos a partir do foco, na distância horizontal. Então, aqui
Vai fazer a curvinha da elipse. E aí a gente fecha aqui para ter o esboço aí da elipse. Essa curva representa essa equação polar. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!